Tradutor. Otaquinho. O Instituto Ladro escondeu o incidente da aldeia Ibi do público. Isso traria vários problemas para o reino. O fato de que o Instituto lutou contra os pecados capitais e matou seu povo já era um grande caso. Os cidadãos do reino ficarão inquietos com a ideia dos pecados capitais atacando o seu reino. Os pecados capitais atacando um grande reino não era novidade. Houve casos em que os portadores de calamidades causaram destruição em grandes reinos ou países. Esta foi a razão pela qual os cidadãos se sentiram nervosos e assustados ao mesmo tempo. Ninguém poderia garantir suas vidas com tais pessoas atacando seu reino. Quem divulgaria essas notícias ao público? Souta continuou a ler as notícias e não encontrou nada relacionado à pedra de sangue. Parece que as pessoas que divulgaram esta notícia tiveram medo de divulgar a pedra de sangue. Claro, eles estavam ansiosos para divulgar essas notícias. Os cidadãos entrariam em pânico se soubessem que o objetivo dos pecados capitais estava neste reino. Em seguida, a história do incidente na aldeia Ibi. Dizia que Souta lutou contra 2 pessoas dos pecados capitais sozinho após consumir 2 poções de monstro. A notícia também incluiu as vítimas e danos em toda a área. A morte dos guardiões e da aldeia Ibi sendo destruída. A notícia foi escrita como se não se importasse com o que Souta fizesse. Mas Souta estava tendo problemas com esses detalhes dele divulgados ao público. O fato de ele ter acordado 2 semanas depois de ter sido divulgado ao público o incomodava. Ele nem mesmo ficaria surpreso se o rei do reino hebreu chamasse para a capital real. Seu corpo se tornou um valioso material de pesquisa. Ele tinha certeza agora que a atenção das pessoas que estavam pesquisando sobre o Faraó estava sobre ele. Eles devem estar morrendo de vontade de saber como ele poderia sobreviver e se recuperar facilmente bebendo 2 poções de monstro. Souta olhou a próxima página e viu um pequeno artigo sobre sua briga com Gregory. Há também sobre o que aconteceu no Ducado de Fersh. Ele beliscou a ponta do nariz e suspirou. A pessoa que escreveu isso está tentando chamar a atenção de todo o reino para mim. Claro, não vai funcionar imediatamente, mas no futuro, ele franziu as sobrancelhas em desgosto. Você acha que é melhor se você ficar quieto por um tempo? Jimmy sugeriu a ele. Não, vou continuar sem me preocupar com eles. Souta balançou a cabeça. Ele não mudaria seu plano apenas por causa de alguma notícia. Mas isso é... Jimmy não conseguiu terminar a frase quando Souta o interrompeu. Estou dançando em suas mãos? Bem, eu me pergunto sobre isso. Souta resmungou enquanto esfregava o queixo. É verdade que se ele entrou na Floresta da Luz Eterna, a pessoa que escreveu isso provavelmente escreverá outro artigo sobre ele. Se isso continuar, ele atrairá a atenção dos cidadãos de todo o reino. Ele não sabe qual é o objetivo daquela pessoa, mas ele tinha certeza de que isso será revelado assim que ele chamar a atenção de todo o reino. Se essa pessoa quiser jogar, Souta jogará com ela sem hesitar. Na verdade, ele tornará tudo mais fácil para essa pessoa. Ele varrerá todas as masmorras inferiores na Floresta da Luz Eterna. Ele conhecia a posição das masmorras com seu conhecimento do jogo. É possível para ele varrer elas com sua força atual. Souta queria saber que plano eles têm para ele se, de alguma forma, ele chamasse a atenção de todo o reino. Mas esse não é o problema agora. Souta estava curioso para saber como o Instituto Ladro vai lidar com esse problema para ele. Eles o ajudarão ou permanecerão em silêncio sobre o incidente? Eles vão bloquear aquelas pessoas que estavam interessadas em Souta ou não? Ou o próprio Instituto vai lançar uma pesquisa sobre como ele conseguiu se recuperar após tomar 2 poções de monstro? Sim, mas não pense nisso. Souta acenou com a cabeça e disse a Jimmy. Ele então leu o resto das notícias do jornal. A outra notícia era sobre o país mecânico. O país mecânico acabou de exterminar os pequenos países e reinos ao redor. Foi o país mais dominante na parte ocidental do continente. A notícia era sobre como os 3 grandes países ao redor uniram forças para empurrar para trás o exército esmagador do país mecânico. Os países SY, Rin, Destroque Mecânico foram separados por uma floresta chamada Floresta Fronteiriça. Souta sabia que esse era o início da ascensão do país mecânico. Ninguém seria capaz de impedir sua ascensão.
Ele alcançaria o nível dos 3 grandes países no futuro. Ele então olhou para as outras notícias no jornal. A outra notícia era sobre a morte do primeiro-ministro do país Hormuz. O país de Hormuz estava situado ao sul do Reino Hebreu. Era um dos maiores países da parte oriental do continente. O resto da notícia era sobre a situação dos outros grandes países. Houve caos em algumas cidades. Foi o ponto de partida de como a destruição engolfou todo o continente. Se houvesse jogadores neste mundo, eles seriam capazes de impedir ou diminuir o número de vítimas. Exatamente como o que aconteceu no Ducado de Fersh. Se Souta e o resto não matassem o monstro no auge da terceira evolução, o monstro acabaria com todo o Ducado. Souta fechou os olhos e só os abriu depois de um tempo. Ele respirou fundo e devolveu o jornal a Jimmy. Ele estava ansioso com o futuro e não conseguia evitar. Outras pessoas estavam ansiosas pelo futuro, mas ele... Souta tinha medo da destruição que engolirá o mundo inteiro. Ele precisava fazer tudo o que pudesse para sobreviver. Souta olhou para as 6 pessoas atrás dele e disse: "Vou lhes dar 5 minutos para prepararem suas coisas. Encontre-me no portão norte da cidade." Depois disso, Souta se despediu e foi para a guilda de aventureiros. Ele queria fazer uma missão de escolta para o Império Eterno, mas não há nenhuma no quadro de missões. Bem, é compreensível, pois ficava longe do Reino Hebreu. Felizmente, ele encontrou uma missão de escolta para o país Septis. Esta missão foi suficiente para ele, pois eles iriam passar pelo país Septis antes de chegarem à Floresta da Luz Eterna. Souta se reuniu com os integrantes de seu grupo no portão norte da cidade. Yuko! Cluster deu um pulo e abraçou o corpo de Yuko. Ela esfregou as bochechas no pelo fofo de Yuko. Souta olhou para elas com um sorriso antes de virar a cabeça para Lumilia. Brian, Eugene, Alice, Lynn e Brando estavam embalando suas coisas na carruagem. Tudo pronto? Ele perguntou antes de dar uma olhada na carruagem atrás de Lumilia. Está tudo bem, podemos lidar com essa missão, disse Lumilia em resposta e também olhou para a carruagem atrás dela. Vou deixá-los com você. Não deixe Brian fazer coisas estúpidas. Souta disse a ela. Eu entendo. Vou ficar de olho nele. Lumilia acenou com a cabeça. Além disso, proteja a Cluster. Souta moveu os olhos para o lado para olhar para a Cluster que estava abraçando Yuko. Eu sei. Lumilia acenou com a cabeça. Mesmo que Souta não tenha dito isso, ela protegerá Cluster de qualquer dano que possa acontecer a ela. Se você tiver qualquer problema, basta lançar um feitiço no céu. Estou atrás de você para que eu possa ajudá-la de alguma forma. Souta falou com uma expressão séria. Se algum dia encontrarmos coisas com as quais não poderíamos lidar, imediatamente pedirei sua ajuda, Lumilia respondeu com uma expressão amarga. Ela olhou para seus pés e esperava que isso não acontecesse. Ela não queria que Souta usasse outra poção de monstro. Ela não queria vê-lo deitado na cama com uma expressão dolorida. É por isso que ela tentou melhorar suas forças nas últimas 2 semanas que Souta estava fora. Ela também comprou um conjunto de equipamentos de grau roxo com o dinheiro que ganhou com a venda do monstro de terceira evolução. Ela queria uma arma ou equipamentos de grau laranja, mas é difícil encontrá-los sem uma conexão adequada. Depois de um tempo, Lin e o resto se aproximaram de Souta e Lumilia. Ouvi de Lumilia que você não vai se juntar a nós nessa missão, disse Brando, que queria confirmar com o próprio Souta. Sim, eu tenho outra missão com os membros da Corporação Lane, mas isso não significa que eu não vou para o Império Eterno. Vocês só vão lá primeiro. Souta explicou a eles e todos entenderam suas palavras. Ele então olhou para eles e acrescentou, sigam as ordens de Lumilia. Ela vai comandar vocês e não façam nada sem informá-la. Especialmente você, Brian, não saia por aí lutando contra monstros à torto e à direito. Eu sei. Brian respondeu a ele. Alice e Eugene olharam para Lumilia. Eles sentiam que Souta estava favorecendo mais do que os outros membros do Dark Oculus. Souta se despediu deles e eles foram embora. Ele esperou alguns minutos antes que seus subordinados chegassem. Eles rapidamente acertaram as coisas com o contratante e foram embora.
Lumilia também pediu licença no instituto. 3 semanas de licença. Isso foi o suficiente para resolver as coisas na Floresta da Luz Eterna. Souta já calculou o tempo que vão consumir na viagem. Mesmo que Souta tenha planejado cuidadosamente, há uma série de fatores inesperados que irão atrapalhar sua expedição.